pode dizer presente, pode falar em nome dessas vítimas, e nós precisamos, então, dar voz a todas as pessoas que a violência do Estado quer silenciar. Não podemos ainda falar no passado, porque ela quer silenciar ainda hoje. E essa é o mote, então, desse Vozes do Silêncio. Então, eu queria convidar aqui as pessoas que vêm acompanhando, que aderiram desde o início. Vai quase esvaziar aqui a plateia, mas não tem problema, né? Então, vamos lá. Marlon Weichert, que é colega, procurador da República, procurador federal dos direitos do cidadão, adjunto, e não é só adjunto, é adjunto da Débora Macedo Duprá, que é hoje uma pessoa que merece, assim, toda a nossa deferência, o nosso respeito, porque tem feito um papel muito importante nesse momento de destruição de direitos. Rogério Sotile, presidente do Instituto Vladimir Herzog, também está entre os primeiros, as instituições que apoiaram o movimento e que, não preciso, né, contar a história do Rogério. Aliás, já foi minha Damares na Comissão Especial de Mortes. Bons tempos aquele, né? Bons tempos. Maurício Politi, eu ainda não consigo pronunciar em francês. Maurice Politi. Como é que é? S'il vous plaît. Do Núcleo Memória. E também Oswaldo, cadê o Oswaldo, que também representa o Núcleo Memória? Vem cá, Oswaldo, por favor. Oswaldo está sempre ali, mas ele também representa o Núcleo Memória. A OAB, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, é também uma das maiores apoiadoras da criação desse movimento. Ítalo Cardoso, cadê você? Ah, tá aqui. Nossa, eu não estou enxergando nada aqui. Ítalo Cardoso. Não, por favor, anuncia. Arnob, Valéria, vem. Não, vocês têm que vir aqui. Porque eles vão contar aqui para vocês um baita gol que eles conseguiram ontem. É aquela história de fazer do limão uma limonada. Vocês, não sei se vocês têm acompanhado, mas a Prefeitura de São Paulo quer privatizar os cemitérios todos. E ontem essa questão estava em votação. E eles conseguiram atravessar ali, como é que o Luiz Nassif fala? O Luiz Nassif está aqui também. Obrigada, Luiz Nassif. Meu marido querido, amado. O Luiz diz assim, um jabuti do bem. O que é o jabuti do bem? Porque dizem que quando tem aquelas emendas esquisitas na lei, chamam de jabuti na árvore, né? Se tem um jabuti na árvore é porque alguém já colocou lá, porque o jabuti não sobe lá, né? Então, eles colocaram um jabuti do bem nessa questão e vão contar aqui para vocês. Bem, e fora as instituições que estão aqui, né? Oi? Fora as instituições que estão aqui. Ah, não, ainda tem mais instituição, então. Então, o Comitê Paulista de Memória e Verdade, eu ia citar como pessoa física, mas então vamos citar. Comitê Paulista de Memória e Verdade, representado pelo Anivaldo Padilha, certo? Que está aqui apoiando. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, IEV, Instituto de Estudo sobre Violência do Estado, que, aliás, quando eu descobri que a comissão tinha esse nome, vou confessar minha ignorância para vocês, mas eu achei fantástico esse nome, Instituto de Estudo sobre a Violência do Estado. Elas disseram, porque a violência do Estado. Eu falei, não é que é mesmo, é violência do Estado, né? É isso mesmo, né? Então, quem vem representando? Crimeia, vem representando? Amelinha, vem representando, por favor. A Suzana vai vir dar um depoimento daqui a pouco. Bem, temos aqui um músico aqui também representando as pessoas que apoiam o Voz do Silêncio, o Jean Garfunkel, que está aqui, a nossa voz maravilhosa, que abrilhanta, né, tudo.
amigas e amigos. Bem, tanta gente, a Vera Paiva, hoje, 30 de membro agosto, da Comissão Especial sobre Mortes, familiar, e muita gente. Mas eu gostaria assim, de passar rapidamente a palavra para cada um, porque nós também gostaríamos de passar também para familiares que tiveram pessoas desaparecidas, mas não é assim para contar uma coisa que todo mundo já leu nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. É de repente para contar, como fez para mim a irmã do Joel Vasconcelos, falou assim, ele adorava bananada, trazia sempre um docinho de banana no bolso, comia uma bananada toda hora. Então, eu contar assim, alguns detalhes dessa pessoa, porque se o Estado quer fazer desaparecer, nós, como já me ensinaram, né, os antropólogos do grupo de trabalho Perus, que são fenomenais, o processo tem que ser ao contrário, tem que fazer o reaparecimento. Tem uma pessoa também que quer sair rapidamente, então eu vou pedir, o Eleonora Menicucci, que estava no início do grupo de trabalho Perus, vem aqui também, por favor. Não, mas vem aqui, vou passar a palavra agora, rapidinho, e eu vou parar de falar, eu juro, viu? Então, está aberto o ato vigília pelas vítimas de violência do Estado. Bolívar fez um comentário. Boa noite. Boa noite, companheiros, companheiras. Eu, como familiar de morto desaparecido, hoje, em 30 de agosto, tipo de 40 meme, anos da lei da anistia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história do nosso país. Não está desaparecido, e vivemos um momento de sendo resistência. Nós precisamos resistir. Uma condição bem diferente das que tiveram as desmandos, todas as atrocidades, todos os processos de violência que nós estamos acostumados, infelizmente, a conviver no nosso dia a dia. E tudo isso por conta de nós não termos feito a reparação necessária e o processo de justiça de transição necessária. Então, na data de hoje, eu convido especialmente a todos vocês a pensar e lutar para que a gente reinterprete a lei da anistia. O Instituto Vladimir Herzog se coloca ao lado de todo mundo, de todos vocês, para que a gente comece a fazer um movimento que cresça ao ponto de levar para o Congresso, para o Supremo Tribunal Federal, um processo de reinterpretação. A gente sabe que essa é uma luta muito difícil, mas se a gente não começar, nós não vamos mudar. E se a gente não mudar, nós vamos continuar convivendo com tudo que nós estamos vivendo hoje, que é o desrespeito total à Constituição brasileira, é o desrespeito total aos direitos humanos e é a barbárie contra todas as pessoas que lutam por democracia, que lutam pela liberdade, que lutam pela vida em nosso país. Então, hoje eu convido a luta, a resistência pela reinterpretação da lei da anistia. Muito obrigado. Bem, essa semana toda a gente tem tido atividades em comemoração aos 40 anos da anistia. Foi uma conquista muito grande, mas uma conquista parcial. Ainda não completamos a nossa anistia política para o povo brasileiro. Isto porque não só a anistia de 79, ela foi parcial e não ampla, geral e restrita, como o STF declarou para os militares torturadores, porque para o povo brasileiro ela não foi assim, e também porque não foram punidos os responsáveis pelos crimes, e esses crimes continuam acontecendo. São milhares de desaparecidos nas periferias, são jovens negros, pobres, que são desaparecidos e boa parte deles assassinada por agentes do Estado, ou se não, vítimas do descaso do Estado para com essa população. Então é preciso que a gente continue na luta, os momentos são difíceis que a gente está vivendo, mas vamos continuar nessa luta. Estamos aí. E a nossa pergunta está aqui no verso. Onde estão os nossos desaparecidos, de ontem e de hoje?
Não vamos permitir que no futuro continue assim. Obrigado. É importante que, nesse momento, nós comemoramos os 40 anos da anistia, da lei de anistia, e também o Dia Internacional dos Desaparecidos. É importante lembrar que predomina na sociedade, nos grandes meios de comunicação, a narrativa de que a lei de anistia foi resultado de um acordo, de um pacto democrático. Eu acredito que muitos dos jovens que estão aqui talvez pensem que isso tenha sido verdadeiro. Mas o fato é importante lembrar que a luta pela anistia, o slogan, a palavra de ordem era por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Como a Crimeia falou, ela não foi ampla, não foi geral e foi restrita para os opositores da ditadura. Mas ela foi ampla e geral, de acordo com a interpretação da ditadura, para os torturadores. Mas é importante lembrar que a lei que chegou ao Congresso, que foi aprovada lá, foi um projeto de lei preparado pela ditadura. Não foi um acordo entre a oposição e a ditadura. E essa lei foi aprovada por 206 votos contra 201 e 17 abstenções. Uma situação em que o Congresso, 1/3 do Senado era de senadores biônicos. Para os jovens que estão aqui também é importante explicar. É que na época 1/3 dos membros do Senado era nomeado diretamente pela ditadura, não era eleito pelo povo. E houve 17 abstenções, ou seja, quem participou desse pacto? Ninguém. Foi imposto e também numa situação em que o general Newton Cruz, que era o comandante lá do Planalto, ocupou Brasília militarmente e cercou o Congresso em tanques, alegando que era para proteger os congressistas. E realmente protegeu, blindou. 17 membros do Congresso se acovardaram, se abstiveram e a emenda foi aprovada. Não sei se é o momento, mas eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a uma pessoa. Porque eu fui preso por boicote, meu nome, como o nome de vários outros, poderiam estar aqui, nessa lista. Nós somos sobreviventes. E eu penso naqueles meus companheiros que foram assassinados. Poderia mencionar muitos, mas eu vou mencionar somente 3 que foram meus amigos de adolescência e juventude. Que é Paulo Wright, Ivan Mota Dias e Eleni Guariba. E sempre, eu quero mencionar um pouquinho mais sobre Eleni. Eu e Eleni nos conhecemos quando ela chegou a São Paulo. Eu creio que ela estava com 20 anos, eu 21 anos, sou um ano mais velho que ela. Todos, nós dois, membros da igreja metodista, ou seja, uma igreja protestante. Poucas pessoas sabem que Eleni começou sua militância no movimento de juventude da igreja metodista, juntamente comigo e vários outros companheiros, assim como Paulo Wright na igreja presbiteriana, e Ivan Mota Dias também na igreja presbiteriana. Mas eu digo, Eleni é uma das pessoas uma das mulheres, ou pessoas, eu diria, em geral, mais inteligentes, mais brilhantes que eu conheci. E de uma humildade que às vezes parecia que ela era tímida, mas não havia nenhuma timidez. Ela era irrequieta, confrontava as pessoas no nível do plano das ideias, e nós começamos a nossa militância juntos. E principalmente a partir de 61, com a renúncia de Jânio Quadros e a tentativa de golpe, que impedia a posse de João Goulart. Claro que depois nós nos distanciamos politicamente, mas jamais do ponto de vista pessoal. Continuamos amigos, nos encontramos sempre até o ano de 66, quando eu, militante da Ação Popular, e ela depois optou, mais tarde, pela VPR. Depois de 3 anos, nós nos reencontramos no DOPS. Eu estava preso, quando ela chegou presa também. Eu me lembro que ela chegou à noite, e de manhã foi quando eu a vi. Aqueles que estiveram no DOPS, como o Politi, o Emílio também acho que esteve lá, não me lembro quem mais. A gente subornava um carcereiro para onde nós ficávamos circulando no corredor,
para acender cigarros, porque era proibido ter fósforo nas celas, e também era uma função que a gente cumpria de levar recado de um companheiro para o outro. E também serviu o café da manhã. Aquele dia, por coincidência, aquela manhã era o meu dia de fazer esse trabalho ali no DOPS. Quando eu cheguei, bati na janelinha da sala das mulheres, da cela das mulheres, quem abriu foi a Eleni. Olha, eu nunca vi a Eleni tão assustada quanto naquele momento. Porque ela, como estava na clandestinidade, não sabia que eu tinha sido preso. E ela pensou que eu fosse um agente do DOPS trabalhando ali. Demorou um pouquinho para ela entender, porque as companheiras que estavam lá explicaram para ela. Mas ela levou um maior susto, estava pronta para me xingar, né? Não fez isso. Bom, depois ela foi para o Tiradentes, também. A última vez que eu estive com ela foi também quem esteve lá no DOPS, sabe, no Tiradentes, que era o dia de visita, e tinham companheiros que tinham suas companheiras presas também. Então eles abriram o portão, os homens passarem para o lado feminino para ficar lá com as suas companheiras. E nesse momento a gente corria para ver os companheiros e amigos que estavam do outro lado. Foi o último abraço que eu dei nela. Eu fui solto, fui libertado, depois ela foi libertada mais tarde e desapareceu. Então eu me emociono muito quando eu falo na Eleni, porque acho que é um dos maiores símbolos que nós temos de resistência. Por isso, Eleni Guariba! Presente! Bora! Sempre! Boa noite a todos, a todas. Só breve palavras de saudação a todos por estar aqui. Eu, como a Eugênia falou, represento a diretoria do Núcleo de Preservação da Memória Política, uma entidade que existe há 10 anos em São Paulo, justamente lutando pelo resgate de nossa memória e pela educação em direitos humanos, para que a juventude e os que nasceram depois da ditadura possam entender o que era aquele período. Eu não vou falar mais, já falaram muita coisa sobre o dia. É o dia, desde 2010, quando as Nações Unidas promulgou o dia 30 de agosto como o dia do detido e desaparecido, né? Do desaparecido político. Essa data é para nós uma data muito forte, porque justamente relembra aqueles companheiros que atuaram com a gente nas organizações de resistência e não tiveram a sorte como nós tivemos de sobreviver. Eu queria fazer um apelo a vocês em função do momento que a gente está passando e dos retrocessos, e incentivar a todos vocês que estão aqui vão assistir um filme chamado Bacurau. Esse filme é imprescindível. É um filme que mostra, através de uma alegoria fantástica, o que pode acontecer ao Brasil, o que já está acontecendo no Brasil. Eu vi ontem à noite, eu ainda estou sob o impacto do filme, a sala inteira aplaudindo no fim do filme, e gritos a favor da democracia. Eu acho que vale a pena a gente estimular as pessoas a irem ver, para entenderem um pouco o que pode acontecer num país, quando esse país perde a memória, quando esse país é dominado. Muito obrigado. Boa noite. Perdão. Boa noite, eu sou Marlon, eu sou adjunto da Eugênia e o adjunto da Débora Duprá, lá na PFTC. Queria dizer aqui a alegria de compartilhar essa sexta-feira noturna com vocês. A gente tem essa trajetória também de 20 anos de aprendendo a trabalhar esse tema, inspirado sobretudo por boa parte dessas pessoas maravilhosas que estão aqui. A simbologia desse dia, do 30 de agosto, que junta na nossa reflexão com a Semana de Anistia as vítimas da violência do Estado de ontem, de hoje e, lamentavelmente, parece que de algum futuro que se aproxima. Eu acho que essa é a reflexão importante. Nós vivemos em tempos, hoje mesmo eu escutava isso, de que temos talvez que perder a vergonha de falar no Brasil de genocídio, né? Porque nós já falávamos do genocídio da população negra e agora nós temos que falar expressamente de uma política genocida que está sendo gestada e desenvolvida
né? Essa semana nós tivemos a ameaça concreta de genocídio contra as populações indígenas. Nós temos que falar disso, nós temos que propagar disso, nós temos que chamar a atenção, porque não podemos nos transformar um país apenas de observadores omissos, que no futuro serão todos cobrados, todos responsabilizados. O momento é muito sério, o momento é muito importante, o momento é muito grave. E nós temos condições de reagir, nós temos condições de propagar, de fazer uma concentração de todos aqueles que estão no campo civilizatório. Eu não vou falar nem do campo democrático, né? Nós temos que fazer a união das forças do campo civilizatório, daqueles que acreditam ainda na possibilidade de a gente viver numa sociedade minimamente plural, que comporte aquilo que é a riqueza do Brasil, a sua pluralidade, a sua diversidade de povos, de pessoas, de raças, de religiões. Então, o Brasil que nós víamos construindo e que não pode ser destruído dentro de uma política que claramente tem a intenção de exterminar o que pensa com liberdade, o que pensa com diferença, o que pensa de modo inclusivo. Então, é comemorar com vocês essa união, comemorar que estamos aqui, né? E renovar sempre, estando junto, renovando forças, porque o enfrentamento talvez esteja só começando, mas eu tenho convicção, nós seremos vitoriosos. Muito obrigado. Boa noite. Antes de me apresentar, eu sou Ítalo Cardoso, sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Comissão de Assuntos Emergenciais e também me reivindico como do grupo que, desde 1990, luta para esclarecer aquelas ossadas arrancadas do cemitério de Perus e que hoje tivemos uma reunião no TRF3 e que, embora alguns dos que participaram digam, olha, foi uma reunião boa, produtiva, mas é para enjoar o estômago. Você vê a cara que eles olham para a gente. O descaso, como eles tratam, por exemplo, o trabalho magnífico que os jovens antropólogos fazem hoje no CAAF. E a vontade determinada de fechar aquele espaço que é, para nós, a única condição de chegar a dar um passo à frente nessas ossadas que desde 1990 estão perambulando para cá e para lá na luta para esclarecer quem mais está ali. E só não parou, só não encerrou esse trabalho graças à garra, à pertinência, à teimosia dessas pessoas que não desistem, dessas pessoas que não arredam pé. Igual essas pessoas que estão aqui. Somos poucos, mas muito teimosos, muito certos do que queremos, muito certos de quem são e de onde está o nosso inimigo. E mais certo ainda, de que não é momento de abaixar a cabeça. Então, esse é um momento muito importante. Esse é um momento que separa, sim, quem tem compromisso histórico de classe, quem sabe quem é e onde está o inimigo, e aqueles que brincaram e por agora desaparecem. Mas nós não podemos e não vamos abaixar a cabeça. Precisamos trazer essa juventude, porque é aí que está a nossa esperança, é daí que vem a possibilidade de tocar em frente. Então, a Eugênia pediu que falasse aqui sobre um avanço que demos ontem. Ontem, na Câmara Municipal, estava aprovando um projeto que entrega os cemitérios na mão da iniciativa privada na cidade de São Paulo. Só que, na terça-feira, eu, o Padilha, o Del Roio, mandatados dos familiares, daqueles que falaram, gente, vamos ver o que dá para tirar desse projeto. E nós conseguimos aprovar 2 emendas que eu reputo importantes, dada a situação que nós estamos vivendo. Uma é a que garante que nos cemitérios da cidade de São Paulo, onde já existem túmulos de mortos políticos, esses túmulos serão preservados. E mais, garantia de construção de um espaço, de um memorial, num cemitério na região central da cidade de São Paulo, para que essas ossadas que estão hoje lá no CAAF, após o término do estudo,
sejam depositadas para que os jovens no futuro possam saber quem foram, de onde vieram essas ossadas, para que pesquisadores possam também ter acesso a esse material, para que lá na frente, se tiver novas oportunidades de avanço, esse material está preservado. E um outro foi uma emenda que também incomoda a gente desde 90 nas ossadas de Perus, que nós saímos de lá com duas questões muito importantes, para nós muito caras. Está aqui Melinha, que foi a dona daquela CPI, e nós, né, a Tereza Lajolo, é um nome que nós temos também que ser muito gratos a Tereza Lajolo, e ela não abria mão de duas questões. Uma que era a criação do banco de DNA na cidade de São Paulo, que até hoje não foi feito. Outro dia, uma professora da USP, num debate aqui na Assembleia, me disse, não, mas já existe. Eu falei, existe para quem, cara pálida? Quem conhece? Quem tem acesso? Né? Era a criação desse banco de DNA. E a outra, a questão do enterro na cidade de São Paulo. O enterro, para quem não tem dinheiro, o enterro para quem é carente, é, na verdade, uma cena de horror. Simplesmente coloca a pessoa na caixa de papelão e joga no buraco. É isso. E nós conseguimos aprovar uma emenda que garante na cidade de São Paulo, para famílias carentes, o direito de ter um velório por 24 horas, um velório decente nos cemitérios da cidade de São Paulo. Agora é esperar que esse projeto seja, que essas emendas sejam referendadas pelo prefeito, e para aí já estamos nos movimentando também para ir pressionar, para garantir que não mexa nessas emendas, para garantir que aquilo que foi aprovado ali seja colocado em prática. E por último, eu queria, já que foi citado aqui várias pessoas, eu quero citar uma pessoa que para a minha geração, no partido político que eu milito, que eu militei, foi muito importante, José Genuíno. José Genuíno representou e representa essa tenacidade, essa firmeza. Você me representa, Zé. Um abraço. Obrigada. Desculpa, eu pedi Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, e ainda membro não demitida da Comissão de Mortes Desaparecidas. Eu só queria falar depois do Ítalo, né? Primeiro, porque eu primeiro tenho que sair agora para um evento na favela de Heliópolis, onde a gente trabalha há muito tempo a questão da memória e da verdade, para encerrar a Semana de Direitos Humanos lá, onde eu vou falar justamente do movimento de memória e verdade. Tá? E, emendando na sua fala, dizer que apesar de virar o estômago, né, da aflição com uma pessoa que encarna tudo aquilo que esse movimento reacionário, ou seja, de reação, está produzindo não só no Brasil, mas principalmente para nós é mais relevante o que acontece aqui, né, que é machista, despreza as mulheres, tem um jeito debochado de estar, tá certo? Que é uma coisa de revoltar, né, o estômago. O que deu alegria é a existência de um juiz capaz de nos escutar e respeitar o que a gente estava trazendo. Né? Então, por outro lado, eu queria valorizar o que ele começou falando, que é meu pai, que está presente sempre na vida da gente, né? Mas valorizar algo que aconteceu essa semana também, que eu queria trazer, que é a republicação de um livro que foi coautoria da minha mãe, Eunice Paiva, né? Que também é uma vítima da ditadura e, como muitos de nós, foi alguém que carregou o piano da resistência, como nós estamos fazendo aqui, né? Então eu queria homenagear os dois e contar essa história da minha mãe, não do meu pai, porque é algo que a gente está precisando fazer mais, como outro filme que eu adoro, que é... como chama? Esqueci um outro que eu vi, não vou falar, porque eu estou emocionada, mas enfim. Mas a história da minha mãe lutando pela questão indígena, né, onde ela foi fundamental. Ela coproduziu um livro com a Carmen Junqueira, que foi relançado ontem, que chama o Tacape... Como chama, Patrick? Bom, eu depois mando para vocês, né? E o prefácio conta um pouco o envolvimento, né, dela na luta pela defesa dos povos indígenas e do massacre dos povos indígenas, não como antropóloga, mas alguém que defendia o direito de sobrevivência e de defesa que tinha bastante noção do desaparecimento e das mortes dos indígenas brasileiros, de todos os lugares. Então,
eu gostaria de dizer que os sobreviventes, na verdade, nós sobreviventes, a minha mãe exemplifica para nós da família isso, né? É que seguramos o rojão, né? E que de fato somos o legado e que de fato podemos manter Rubens Paiva e todos os outros presentes, tá certo? E eu agradeço todos os dias o encontro que eu tenho com pessoas como vocês, que nos mantêm vivos e vivas lutando por isso. Em Heliópolis tem um conjunto enorme de gente que está consciente disso, começando a trazer o tema das marcas da violência do Estado, da memória e da verdade para as pessoas daquela comunidade. É para lá que eu estou indo agora. Então, parabéns. Eunice Paiva. Rubens Paiva. Agora e sempre. Valeu, Vera Paiva. Pessoal, boa noite. Meu nome é Arnóbio Rocha. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do núcleo que ninguém quer, é o núcleo da corrida, o núcleo de ações emergenciais. A OAB esteve distante, como a ABI, que recentemente também voltou para o campo da luta, né? A OAB de São Paulo ficou 15 anos adormecida, a sua Comissão de Direitos Humanos praticamente sumiu, só aparecia em eventos festivos de rico. Era direitos humanos para a classe média alta, branca e rica. E o presidente atual é uma composição que tem uma composição bastante democrática. Ele nomeou a primeira mulher presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, em 83 anos, a primeira mulher, que é a doutora Ana Amélia Mascarenhas. E, para nossa surpresa, a gente fez um chamado e nós hoje somos 250 membros, advogados e consultores, inclusive a Amelinha, que é a nossa consultora, né, a Kenari, que também não é advogada, foi uma ex-desembargadora. E o nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje é o resgate. É uma contradição muito grande no momento de refluxo, no momento que as forças mais reacionárias assumiram o controle do país. A gente consegue, por impulso, dar uma volta, né? E esse é o nosso trabalho. O nosso núcleo, a gente corre atrás de toda e qualquer violação de violência, né? Inclusive, eu estive em Heliópolis recentemente, a Rota chegou lá, matou 2 pessoas e nós fomos de madrugada para lá. E o quarteirão inteiro isolado. Né? Ninguém podia passar e a gente se apresentou como Comissão de Direitos Humanos. É isso que a gente tem feito. A Cracolândia, na semana passada, teve uma ação orquestrada entre a Prefeitura de São Paulo e a Polícia Civil, cumprindo um mandado de prisão de 22 pessoas. A Prefeitura aproveitou e foi lá lacrar os pequenos comércios das pessoas que estão sobrevivendo, e a gente esteve presente e evitamos que as pessoas pudessem entrar ou sair das suas casas. Porque o cara tem um pequeno comércio, e aí a Prefeitura lacrava 1,5 metros de muro e a gente pediu para que fosse retirado junto com a Defensoria. Então o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho de resgate dos direitos humanos para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos, a gente apoia todas as movimentações, a Eugênia vai ser uma das nossas homenageadas esse ano nos direitos humanos, né, que a gente vai... que tem anualmente, né, e nós estamos discutindo os nomes. O da Eugênia eu apresentei, foi muito bem recebida, spoiler, né, mas porque representa o momento que a gente tem que trazer o presente, o que nós estamos de luta com quem lutou nesses anos todos, principalmente no momento ímpar que nós estamos vivendo. Então o Brasil, ou a gente vai voltar à união, e aí o Marlon falou muito bem, é civilização. Nós estamos na civilização contra a barbárie. Né? Esse é o momento. É muito maior do que até unir só os democratas, mas as pessoas que respeitam a vida e a necessidade da vida. E os direitos humanos, a grande mensagem dos direitos humanos é o direito à vida. Então esperamos trazer a OAB para esse novo momento, como a ABI também está voltando para esse campo de luta, né, dos jornalistas que foram tão importantes durante a época da ditadura. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Estou feliz aqui porque entre as falas institucionais, né, nós já tivemos falas como do Arivaldo da Vera, que tem exatamente esse objetivo, né, de trazer e de mostrar e de contar sobre as pessoas e trazê-las
a presença nossa. Então, nós gostaríamos também de contar agora com alguns depoimentos nesse sentido, de pessoas que têm toda essa vivência. Gostaria de convidar aqui, em primeiro lugar, a Eleonora Menicucci, que, além de ser uma fala institucional, também tem essa vivência, esse conhecimento, né, com todas essas pessoas. E já convidar também a Ana Laura Prates Pacheco, que é filha de anistiado, é psicoterapeuta, uma pessoa estudiosíssima nesse tema e que então vai fazer essa mediação agora de alguns depoimentos das pessoas que quiserem, né, contar. Então, Eleonora, Ana Laura, por favor, assumam aqui, por favor. Não posso ver nada. Eu não farei uma fala institucional porque a instituição que eu represento hoje sou eu mesma. E é uma grande instituição, É longa a história, né? Eu participei desde o início da história do CAAF, estava como coordenadora e aí agora é o Edson. Mas eu vou falar rapidinho, eu não vou repetir nada do que os companheiros e as companheiras já disseram. Eu vou dizer duas coisas. A primeira foi uma conversa que eu e a Melinha estávamos tendo ali. Nós precisamos fazer uma campanha em larga escala, viu, senhor Rogério Sotile? Porque envolve o senhor, sobre a existência deste memorial. Porque ninguém conhece esse memorial. Ninguém não está sequer nos Google Maps quando você pede táxi. Então, nós somos responsáveis, temos que assumir esse compromisso aqui, dia 30 de agosto de 2019, e eu falo Rogério porque ele era o secretário. E todos os familiares que participaram ativamente da pressão para o funcionamento, para a criação, lançamento desse, é fundamental. Nós temos que sair da bolha. Essa bolha tem que explodir. O povo de São Paulo tem que saber que existe esse memorial aqui. Em memória da verdade, da justiça, dos nossos e das nossas companheiras desaparecidas e mortas durante a ditadura. A segunda coisa é que, embora estejamos poucas pessoas aqui, eu queria pedir que, ao invés de palmas, nós fizéssemos, tá bom, querida? Um enorme silêncio em respeito aos direitos humanos e em respeito à memória, à verdade e à justiça dos nossos e das nossas companheiras que estão inscritas aqui de São Paulo. Esse silêncio fala mais do que qualquer depoimento. Ao silêncio. Agora, sempre. Agora, sempre. Bom, boa noite. É muito difícil falar depois desse silêncio, mas como psicanalista, ainda ontem, numa aula,
Eu estava dizendo que a gente precisa elevar a hesitação à dignidade do ato. A hesitação nem sempre é dúvida, nem sempre programa a paralisação, mas a hesitação às vezes é ato. Então eu proponho uma hesitação entre o silêncio e a voz. Eu queria dizer duas coisas rapidamente, a partir desse meu lugar de psicanalista. A primeira é que, paradoxalmente, é a lápide que nos humaniza. A transformação da carcaça em cadáver é o que nos torna humanos. E, nesse sentido, o direito à lápide, e o que nós estamos fazendo aqui, é de uma dignidade sem precedentes para a história do Brasil, que tirou o direito de muitos a ter uma lápide. E, em segundo lugar, a função simbólica do testemunho. Aquilo que não é simbolizado, aquilo que não é elaborado, aquilo que não pode ser dito e transmitido, está fadado a se repetir, como nós estamos vendo e vamos continuar vendo se continuarmos insistindo, não nesse silêncio digno que nós acabamos de escutar, mas no mutismo aflito que nos paralisa. Então eu gostaria de convidar alguns de vocês a darem o seu testemunho. Por favor, quem se voluntaria a falar. Olá, eu sou Tessa, eu sou filha de Gildo Macedo Lacerda. Eu nasci em 74, quando eu nasci ele já tinha morrido. Ele tinha 24 anos quando foi morto por tortura em Recife. Eu tive que esperar quase 18 anos para ter o nome dele na minha certidão de nascimento. E eu acho que falar e exigir o nosso direito de enterrar os nossos mortos e fazer o luto é um exercício fundamental. Para mim não é nada fácil, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. E tem que fazer isso como uma tarefa que não é uma tarefa apenas pessoal, individual e familiar, mas é uma tarefa para o Brasil e para o Brasil construir uma memória coletiva como diria Walter Benjamin, dos vencidos. A gente precisa falar pelos nossos mortos. Então, é isso. Obrigada. Esse é o Júlio. Eu estou com os meus filhos também aqui, 2 deles e minha mãe. Eu sou Marilúcia Moura, mulher de Gildo, viúva de Gildo, e eu queria acrescentar que há poucos dias nós conseguimos uma certidão de óbito no cartório aqui em São Paulo, depois do atestado de óbito que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, na época, sob a presidência da Eugênia Gonzaga, a gente fica meio atrapalhado, né? Esse atestado nos foi dado no final do ano passado e finalmente fizemos algumas correções e tal, e finalmente nós conseguimos num cartório, e o único dado que ficou faltando agora nessa certidão foi exatamente o local onde Gildo foi inicialmente enterrado, no cemitério da Várzea, em Recife, e o estado civil que aparece como solteiro e a cor que é dada como ignorada. Dados que a gente tem e que precisam ser acrescidos, mas nós julgamos mais importante há algumas semanas ter essa certidão diante da perseguição que toda hora nos ameaça de caçar nossos documentos que a gente foi obtendo a duras penas ao longo desses anos todos.
dessas décadas de sofrimento, e continuar a batalha. A batalha pelo documento simboliza de alguma forma também, né, a batalha pelos documentos legais, simbolizam a nossa batalha política pelo pleno reconhecimento do Estado brasileiro de que assassinou esses jovens, matou pessoas que eram assim promessas, eram militantes e eram promessas de futuro, de trabalhos, de reflexões, etc. Então, não é possível que esta impunidade do Estado brasileiro venha a ser reforçada agora, depois da gente ter avançado algumas casas nessa batalha. É isso, eu acho então que todas as formas de luta contribuem para essa nossa luta política. Obrigada. O que mais? Posso falar? Por favor. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Vivian Mendes, eu sou familiar do Manuel Aleixo, mas esse não é desaparecido. Mas a gente ainda busca os restos mortais de Amaro Félix, um outro familiar. E venho falar na condição de familiar que eu aprendi com os familiares dessa luta que família é um laço muito mais amplo do que sangue, né? E é nessa condição que eu falo, né? De quem procura pelos seus familiares, apesar deles não serem familiares de sangue, né? Mas o que eu queria aproveitar nesse ato, que eu acho tão importante nessa conjuntura que a gente está vivendo, a situação gravíssima do nosso país, era mais do que nada agradecer, né? Porque a gente conseguiu identificar e conseguiu fazer o enterro digno e respeitoso de dois familiares nossos, que é o Manuel Lisboa de Moura e o Manuel Bezerra dos Santos, graças ao trabalho incansável dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos, né? Sem esse trabalho, que claro teve essa força, o peso no período da CPI de Perus, com o apoio da Luísa Erundina, que era prefeita na época, do Ítalo, que já falou aqui, mas sem o trabalho dos familiares que estão há tantos anos nessa luta, a gente jamais teria conseguido identificar o Manuel e o Emanuel, que foram enterrados no cemitério de Campo Grande, na zona sul de São Paulo. Foram assassinados em Recife, em Pernambuco, o Manuel, e entrando no Brasil, vindo pelo Chile, o Emanuel, e foram parar no cemitério de Campo Grande, e graças à luta dos familiares a gente conseguiu identificar. Então eu queria, nesse momento, relembrar essa história, né? Porque a gente falar do passado, é claro que a gente lembrar dessas pessoas tão importantes, lembrar de Manuel Aleixo, Ventania, que foi militante das Ligas Camponesas, né? Que eu conheço pela história das suas lutas. Tudo isso é muito importante, mas a nossa história também é a história da luta de quem sobreviveu e de quem garantiu que hoje a gente pudesse estar aqui com esse monumento, que a gente conseguisse reunir os 430 e tantos que foram levantados ao longo desses anos. Se a gente tem isso hoje, que é pouco perto do que a gente precisa, que é pouco perto do que os nossos heróis e heroínas merecem, a gente tem isso graças à luta incansável desses familiares, mas especialmente dessas familiares, dessas mulheres que sempre estiveram à frente dessas lutas, né? Aí aqui a gente tem alguns expoentes dessa luta, mas queria lembrar da Melinha, da Suzana, da Laura Petit, da Helenalda, da Crimeia, dessas companheiras e tantas outras companheiras que se somaram nessa luta ao longo do tempo. E é com muita honra que eu faço parte da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, e junto com a nossa militância de hoje, a gente busca dar seguimento a essa luta e fazer jus à memória de pessoas que deram as suas vidas por um país melhor, por um país justo, né? E tão longe, hoje a gente olha e fala assim, está tão longe da gente alcançar, mas a nossa luta, sem dúvida, continua em honra a eles e em honra à memória de todo o nosso povo massacrado. Obrigada. A Eugênia me socorreu aqui, Laura, Suzana. Boa noite, eu sou Suzana Lisboa, sou mulher do Luiz Eurico Ferreira Lisboa,
que foi o primeiro desaparecido político que nós localizamos enterrado aqui no cemitério de Perus. Faz 40 anos que no dia da votação da anistia nós fizemos essa denúncia. E faz um mês que a Justiça de São Paulo se negou a mudar o atestado de óbito dele, onde consta suicídio. É a primeira vez que eu estou aqui nesse monumento, me emociono muito e não tem como não mencionar o nosso agradecimento ao Rogério Sotile e ao Ricardo Odack, que são os responsáveis por trazer à cidade de São Paulo o nome de cada um dos nossos familiares. Tivéssemos nós tido a ousadia de punir os torturadores, de impedir que essa história ficasse entranhada dentro do nosso espírito, do nosso dia a dia, nós certamente não teríamos esse homenageando o Ustra e principalmente não teríamos preso o presidente Lula. Então vamos continuar, porque é essa história que nós temos que reverenciar e a cada um deles que tem que reforçar a nossa indignação por justiça. Mais algum? Gente, boa noite. Eu queria lembrar assim, o que é uma família viver com um desaparecido. E aqui eu estou lembrando do seu Berbert, que era o pai do Rui Carlos Vieira Berbert, que era um estudante, acho que da USP, que tinha 24 anos e que desapareceu. Esse pai vivia aqui em São Paulo, era da cidade de Jales, e vivia aqui em São Paulo buscando informações sobre o filho dele. Foram anos e anos. Nós, como carregamos essa pergunta desde 1979, onde estão os desaparecidos políticos? Então, ele vivia em torno de nós, seu Berbert. E um dia, em 1992, depois de muita busca, porque o filho dele teria sido morto em Natividade, uma cidade que era de Goiás e que virou cidade de Tocantins hoje, né? Ele buscou informações, buscou o corpo. E um dia, lá em Jales, ele ligou para mim e falou assim: Melinha, você pode vir no enterro do Rui Carlos Vieira Berbert? Eu levei um choque, porque a gente nunca localizou as ossadas do Rui Carlos Vieira Berbert. Pois então, ele fez o enterro, gente. Ele chamou toda a cidade de Jales, parou para assistir o enterro de uma urna vazia. Ele fez esse enterro. E evidentemente que nós, daqui de São Paulo fui eu, a Janaína e o Edibal Piveta, nós três. O Edibal Piveta tinha sido advogado da família na busca do Rui Carlos Vieira Berbert. Foi, assim, para mim um caso inusitado, assim, conseguir enterrar sem nada, uma urna. E todo mundo na cidade sabia, e todo mundo foi no enterro, todas as escolas, o prefeito decidiu que era um feriado municipal, todo mundo parou, todo mundo foi naquele enterro. Eu tenho isso muito, eu carrego essa cena dele deixando ali no túmulo a urna e dizendo, foi o que ele disse: vai com Deus, meu filho. E assim termina essa história. Termina a história, mas essa busca ficou. Ele já morreu, a mulher dele ainda é viva, ela já está com 100 anos, ela liga para mim de vez em quando, pede a filha para ligar para contar alguma coisa. Eu sou de uma família
E nós temos desaparecidos na família. Mas eu sou dessa luta, porque eu também podia ser uma desaparecida. Eu também podia... Ou tá nessa foto, ou talvez nem tá. Porque nem todo mundo tem uma foto para ficar depois. Nem todo desaparecido tem. E eu carrego muitas histórias de desaparecidos comigo. Muitas, são muitas. Mas desse Rui Carlos Vieira Berbit, eu carrego esse enterro, né, na minha memória eu carrego esse enterro que não é um enterro sem corpo. Como faz falta esse momento. Então esse monumento aqui dos desaparecidos, ele tem, eu estava conversando com a Léo, ela já falou, tem que ter uma campanha. Eu acho que todo mundo que está aqui tem que sair dizendo que em São Paulo tem um monumento dos desaparecidos. Porque você sabe, muita gente nem vê aqui, o pessoal que não tem, ou pensa que é outra cidade, que você está chamando de outra cidade. Ninguém sabe que tem esse monumento. E a importância dele para muita gente, porque no Brasil, segundo a Cruz Vermelha, 83 mil pessoas desaparecem por ano. Nós somos o país do poder torturador e do desaparecimento forçado. Esse é o nosso país. É por isso que nós temos essa história e essa conjuntura presente, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Deixa eu só aproveitar e falar um negocinho, já que a Maria terminou. Eu marquei hoje no Google Maps aqui com o nome do monumento. Eu acho que as pessoas depois precisam confirmar para poder valer. Então eu marquei e coloquei que a responsável era a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Então depois vocês olhem lá e ajudem a marcar para confirmar que aqui é o espaço do monumento. Só para confirmar, eu tenho um hábito bom ou ruim. Todo e qualquer local que eu vou, eu marco ou no Facebook ou bato uma foto do local e marco o local. Esse local está marcado no meu Facebook e já está registrado no Facebook e no Instagram. Por que acontece isso? Por exemplo, eu fui no Sindicato dos Advogados de São Paulo, que é uma entidade bastante conhecida, mas em 2 semanas depois que eu marquei o local, 20 mil pessoas souberam que existia o Sindicato dos Advogados de São Paulo. E eu não sou conhecido, mas imagina vários, aqui o Nacic, por exemplo, as pessoas que o seguem vão saber que existe esse monumento nesse local. Então é uma atividade mínima. Quem está com o celular, que vai para o local, vai lá e marca aquele local. Memorial da Resistência é a mesma coisa, ninguém marca, né? Eugênia, você quer falar sobre uma presença importante aqui? Obrigada, Alzira, por relembrar aqui o local. Familiar, mas eu estou atravessando aqui a história, porque a Melinha, essa história que ela contou foi assim, muito importante. Eu realmente acho que é a primeira vez que eu ouço alguém relatando. Eu sabia desse fato, desse sepultamento simbólico, né? E realmente é uma situação muito emocionante. E aí, exatamente nesse momento, chegou a Hilda, né, aqui. Então eu queria só falar 2 coisas para ver se a família da Hilda quer dizer alguma coisa. A Melinha também falou uma coisa muito importante. Ela não sabe se ela teria uma foto para colocar aqui. Nessa experiência na comissão, a gente viu que naquele tempo, obviamente, as pessoas tinham pouquíssimas fotos. E principalmente esse pessoal, né, da Vala de Perus, eles entregaram as únicas fotos que eles tinham em casa para que os peritos pesquisassem. E nem todo perito teve muito cuidado, né, primeiro. E essas fotos, então, também ficaram escondidas, até as fotos das pessoas. Então a gente se deparou com família que tinha ali sobrinhos, netos, que nunca tinham visto uma foto, como tem essa aqui do Gildo, 24 anos, né? Então, até mesmo você levar de volta para essa família uma foto, uma fotografia, era uma situação extremamente emocionante. E também, pela cautela da clandestinidade, tinha pessoas que eliminavam as fotos que havia na família. Porque a polícia simplesmente entrava dentro de casa e tirava tudo. Então, eliminava qualquer resquício da presença dessa pessoa. Então, a pessoa depois desaparecia e a família não tinha, então, nenhum resquício, né?
E então tudo isso é o drama do desaparecimento, que a gente não tem a menor noção antes da gente realmente conviver muito, muito de perto. E eu tive a honra de trabalhar há quase 10 anos, né, na procura das pessoas que foram enterradas em Vila Formosa, porque antes de Perus a ditadura enterrava em Vila Formosa. E Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina. São 15 alqueires dentro da cidade de São Paulo, é uma coisa imensa lá. E imagina a situação de documentação de tudo isso, então era muito fácil realmente não ter controle sobre onde que se enterravam as pessoas. E além disso, depois que eles decidiram construir Perus, onde Perus ia ter um crematório, Perus já foi construído com a finalidade de ocultar, né? Eles cuidaram de mudar a legislação e em Vila Formosa houve uma total descaracterização das quadras, exumações em massa e simplesmente, mesmo com a ajuda de fotos de satélite, de arqueólogo, de geógrafo, com tudo que a gente tentou, né, nós vimos que os corpos daquele período não estavam nas sepulturas originais. E entre os corpos inumados no cemitério de Vila Formosa estava então o corpo de Virgílio Gomes da Silva, e que realmente era uma situação em que nós investimos nesse número dessa sepultura porque tinha um número muito factível de ser encontrado. A quadra estava lá, a quadra estava entre aquelas que não teriam sido descaracterizadas, então a gente realmente resolveu aprofundar. E também a presença da família, né, da Hilda, da Isabel, dos filhos do Gregório, né, do Virgílio filho, acompanhando o tempo inteiro. E a dona Hilda, para mim, né, foi uma grande inspiração, porque ela sempre dizia, eu quero um local para colocar uma vela, quero a sepultura. E nós fizemos todo o trabalho. E na época, mais uma vez, graças aí à gestão do Rogério Sotilho, não sei se ele ainda está aqui, mas mais uma vez a gente tem que agradecer o Rogério Sotilho. Então foi feito um esforço para se fazer um espaço simbólico no cemitério de Vila Formosa. Então lá existe hoje um jardim, que eu não sei como está a manutenção desse jardim, mas o jardim se chama Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, e foram estagiários do serviço funerário que pensaram, entrevistaram a família, viram que o Virgílio gostava de passarinho, de flores, e então eles fizeram esse jardim pensando, né, naquilo que o Virgílio gostaria. Então foi mais um sepultamento simbólico, como disse aqui a Melinha. E quando eu fui, mais uma vez eu tive a honra de estar lá na inauguração desse jardim. Eu nem estava mais à frente desse tema, mas eu estava lá. Então eu relatei que todas as diligências que nós fizemos, infelizmente, foram infrutíferas, que nós não conseguimos chegar, né, ao local exato e à identificação. Então o filho, né, Gregório, né, ele falou para mim também uma coisa muito importante. Ele falou assim: a senhora está errada. Vocês encontraram meu pai, porque ele está aqui com a gente, ele está vendo todo esse esforço, e nós estamos aqui reconfortados de ver que existiu, né, essa possibilidade. E o Virgílio Gomes da Silva, ele realmente é uma pessoa muito emblemática nessa história, porque ele é tido como a primeira pessoa em 69, não foi isso? 69, que a ditadura mudou o modus operandi das mortes, né? Até 69 ela matava e fingia versão. Após 69 começou a dar muito trabalho, então enterrava como desconhecido. Então ele é tido como o primeiro dessa leva, né, de pessoas que simplesmente eles ocultaram. E ainda assim o grau de crueldade era tão grande que eles vestiram de roupas verde e amarelas, porque ele vivia afirmando que trabalhava pela pátria. Mas o Virgílio, né, posso falar mais, porque eu não sei se a dona Hilda vai falar assim tudo, já que é pra gente falar, não tá ouvindo, mas a Isabel vai falar um pouquinho. O Virgílio era aquela pessoa, tudo que eu sei, gente, eu estou falando porque eu li e porque eu conheço, então, a família. Mas só para contar um episódio que para mim, assim, é muito querido, né? A dona Hilda conheceu o Virgílio
porque ela escutou no rádio que tinha um concurso de quem conseguia dançar carnaval mais tempo. E aí esse moço foi o que mais resistiu. Ele era atleta, ele era lutador de boxe, e ele ganhou o prêmio de quem dançava carnaval por mais de, sei lá, 3 dias seguidos, né? E ela ficou impressionada com aquilo e ela foi conhecer aquele rapaz forte, né? Então, se apaixonou. Pra vocês terem uma ideia de como ele era forte, de como ele resistiu a tudo. E ele é retratado como Jonas no filme do Que Isso, Companheiro, retratado injustamente, porque ele era uma pessoa absolutamente, né, doce, conforme a família conta, e retratado de uma maneira muito truculenta. Mas queria ver se a Isabel, se a Dona Hilda querem falar alguma coisinha. A Isabel não quer. Dona Hilda quer falar alguma coisinha? Não. Não, hoje a Dona Hilda está muito cansada. A Isabel também não vai querer. Mas então, gente, olha, Dona Hilda está presente mesmo aqui. Uma salva de palmas para a Dona Hilda, nossa homenagem. Virgílio Gomes da Silva. Presente. Presente. Agora sempre. E sempre. Não, eu pedi para continuar aqui. Não, acho que a gente precisa até terminar essa fase de depoimentos. Eu atravessei de novo, né? Lu, por favor, Laura, né? Estava esperando aí que você falasse. Eu sou Laura Petit da Silva e tive 3 irmãos, eu vou falar pouco, porque tive 3 irmãos desaparecidos no Araguaia, e só minha irmã caçula foi localizada pelo esforço da Comissão de Familiares em 1991, logo depois do rastro da abertura da Bala de Perus, né? Os familiares foram a Xambioá na busca de um familiar, João Carlos Haas, e lá no local indicado foi encontrado o corpo da minha irmã caçula, que foi a primeira desaparecida do Araguaia identificada. 5 anos depois do corpo, foi uma luta difícil, porque o Badam Palhares não queria identificar ninguém que tivesse participado da guerrilha do Araguaia. E eu gostaria de mostrar a foto da minha irmã ali. Aos 18 anos, aos 20 ela foi para Araguaia, aos 22 ela foi fuzilada. Então, para mim é muito difícil falar. Eu tinha um irmão mais velho que era engenheiro, o do meio que era estudante, que foi preso no congresso da UNE e foi para a clandestinidade, e o corpo dos meus 2 irmãos até hoje não foram localizados. Então eu estou muito emocionada e tenho participado. A gente foi junto com a Crimeia e outros familiares, nós fomos prestar depoimento na Corte Interamericana, onde o Brasil foi condenado. Pela primeira vez em 40 anos, o Brasil foi colocado no banco dos réus. E ele está em dívida até hoje conosco, porque pela sentença, além de fazer justiça, ele deveria entregar, julgar os responsáveis pelos desaparecimentos, entregar os corpos para os familiares darem um sepultamento digno, que em qualquer... é uma questão humanitária, não é nem questão política, o direito do familiar enterrar o seu ente querido. Então, para mim é muito significativo vir trazer flores para todos os nossos desaparecidos. Tá? É só isso. E chorar um bocado por todas essas Maria perdas. Lúcia Petit. Presente. Jane Petit. Presente. Lúcio Petit. Presente. Agora e sempre. Dona Hilda, quer falar? Boa noite a todos. Eu queria apenas dizer 2 palavrinhas. Que eu sou a viúva do Virgílio Gomes da Silva. Lá está o nome dele. Eu fiz tudo para encontrar seu corpo, mas a prova está a doutora
de Eugênia, que ela fez tudo para encontrar os ossos mortais dele, mas não foi possível. Então, no cemitério da Vila Formosa, a doutora e mais uns companheiros fizeram um jardim em homenagem a todos os desaparecidos, porque eles merecem, eles entregaram a vida para nós que fomos massacrados pela injustiça da ditadura. Mas agora estamos com tanto medo, porque a ditadura vai voltar novamente. E nós temos que lutar contra isso, porque esse presidente que está aí não serve. Isso eu posso falar, porque eu sei o que é a ditadura. Por isso eu digo, vamos lutar contra esse governo, porque não queremos ele. Vamos lutar. E só isso que eu quero falar. Muito obrigado. Virgílio Gomes da Silva. Mais alguém? Zé? Por favor. Meu nome é José Miguel Wisnik, eu sou sobrinho e afilhado de Elson Costa, que foi sequestrado e desapareceu em 1975. Eu só quero dizer que eu me sinto representado, me sinto junto com todas as falas que eu ouvi aqui. Eu e minha família nos sentimos juntos com todos. Somos da família humana, enquanto isso é gente. E eu só quero, então, cantar uma coisa para nos abraçar, que é a primavera é quando ninguém mais espera, a primavera é quando não, a primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Elson Costa. Mais alguém? Jean, vai recitar para a gente? Vou recitar. Por favor. É emocionante, né? Mas nós estamos juntos, isso é importante. E há quem lembrar da desdita, para que não mais se repita. A dura dita, a ditadura, da mentira e da impostura, da mordaça e da censura, da porrada e da tortura que rasura a nossa história de 54 anos atrás. Nódoa escura na memória, amarguras ancestrais, que enxaguamos de lembranças para que as gerações futuras construam sua esperança justa, lúcida e segura, sabendo a fragilidade da palavra liberdade, sabendo da relevância da palavra vigilância, sabendo da inconsequência da palavra violência, sabendo da desventura da palavra ditadura. Nunca mais. Obrigado.
Eu ainda estava esperando você recitar Pátria Minha ainda, Jean. Pátria Minha também? Não sei, o pessoal está em pé, assim, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa. Jean, fica aqui perto. Eu vou falar uma coisa que eu espero que as pessoas adiram, é feio esse verbo, né? E aí você vem, então, falar, por favor, Pátria Minha, e você encerra. Pode ser assim? Bem, nós estamos aqui no dia do desaparecimento, das vítimas de desaparecimento forçado. Mas no Brasil, essa semana inteira foi marcada por atos em razão dos 40 anos da lei de anistia. E todo mundo que está aqui, sem exceção nenhuma, sabe que essa lei de anistia foi a lei negociada, foi a lei resolvida nos gabinetes, foi a lei que deram de prêmio de consolação para um movimento que existia no Brasil pelo menos 4 anos antes. Por quê? Porque há 4 anos antes, a ditadura já tinha matado todo mundo que ela queria. Já tinha banido todo mundo que ela queria. Então, eles já tinham sossegado, já tinham conseguido demonstrar que as pessoas tinham que ser silenciadas. E silenciaram. Silenciaram as escolas, os professores e toda uma geração. E só que as famílias não esqueciam. Apesar do esquecimento e da mentira que era contada na mídia e de toda a história escondida, as famílias não esqueceram. Então as famílias, principalmente as famílias, lutavam desde 1975, pelo menos por uma anistia. Era quase como o Chico Buarque diz, né? Te perdoo por te trair, né? Era o governo autoritário dizer que perdoa as pessoas que lutaram contra ele. Governo autoritário e ilegítimo. Então as pessoas lutaram por uma anistia que fosse dada por esse governo, porque pelo menos seria então uma saída honrosa, uma forma das pessoas poderem parar de ser perseguidas, poderem recuperar seus empregos, poderem voltar para suas casas, poderem de novo conseguir pelo menos pôr um prato de comida na mesa. E então, agora lendo tanto sobre esse tema, quase obstinadamente, né? O Luiz nem aguenta mais, né, Luiz? Mas a gente vê que foi a lei negociada. Quando eu comecei, eu e o Marlon, vem cá, por favor. Quando nós começamos em 2006, nem sei mais, a falar pela primeira vez na responsabilização dos agentes da ditadura, a gente pensava que o maior óbice era o quê? A prescrição, né? O maior óbice era a prescrição. E não era. O maior óbice era a lei de anistia. E aí, nós dois juristas de nova geração, aliás, é por isso que o Dr. Marlon escreve nos seus tratados sobre justiça de transição, que esses crimes do Estado realmente não podem prescrever, porque eles só podem ser cobrados por uma nova geração de autoridades, porque aquela não consegue. Então nós, dessa nova geração, né, para nós era lei de anistia, assim, não dizia nada, não tinha nada ali que juridicamente impedisse a punição. Nosso grande problema ali era a prescrição. Então nós ficamos boquiabertos quando começam a falar para a gente em pacto. Pacto, pacto, pacto. Teve um pacto, né? Você leu algum pacto, Marlon? Eu nunca li nenhum pacto, não fazia parte da lei, né? Eu cheguei aí no jantar, lá encontrei o Nelson Jobim e me pôs o dedo no nariz. Você está ferindo o pacto. Eu falei, mas que pacto é esse? Né? E em 2010, o Supremo Tribunal Federal confirma que a lei de anistia, que agora fez 40 anos, valia para os militares. E qual o fundamento jurídico? O pacto. O pacto. O pacto. O pacto, sei lá o quê, sigiloso, omisso, não sei das quantas. E o pacto existe. E aí,
analisando depois de tanto tempo, né, e lendo hoje todas as entrevistas, acabou de sair no jornal agora, antes de ontem, né, o Nelson Jobim contando o trabalho que deu para ele garantir que essa lei de 1995, que é essa que cria a comissão, que reconhece as pessoas como mortas, que reconhece só 433 pessoas como mortas, o trabalho que deu para ele convencer os militares a aceitarem. Conta que na eleição indireta, todo mundo, não foi só o Paulo Maluf, não, foi lá e pediu a bênção e renovou o pacto. Pacto pela impunidade. Conta o Sepúlveda Pertence, né, que em 88 eles estavam lá, garantindo que o pacto fosse mantido. E é por isso que está só no ato das disposições transitórias. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Marlon? Pacto, não? Só uma historinha, não sei se eu já te contei. Uma vez os ex-chefes de gabinete do Procurador-Geral foi contra a nossa iniciativa. Ele veio me dar um puxão de orelha no jantar, sentou do meu lado e falou: Marlon, eu respeito muito o que você está fazendo com a Eugênia, mas eu estava lá, eu fui assessor do Marco Maciel, e eu estava lá no dia que o Dr. Ulisses esteve com o Sarney, esteve com os militares e fecharam o acordo. Não, o chefe de gabinete, o ex-chefe de gabinete do governo. Sabe aquele termo em francês lá, les grands hommes lá, como é que fala isso? Os grandes homens, os homens bons, aqueles que acham que podia falar por uma nação, essa gente aí, do gabinete, que foram lá e deram o fio do bigode para os militares e falaram assim: ninguém vai punir ninguém. Essa gente era pai dos juízes, dos promotores, desse povo que está aí até hoje. E é por isso, gente, que assim, eles disseram, essa barbárie, a gente vai pôr embaixo do tapete. E o que eles sinalizaram com isso? Que a barbárie não é importante. Então hoje, os crimes de hoje, não tem anistia, não tem prescrição, tem processo que ninguém é condenado. Por quê? Porque os promotores, os juízes, em regra, há exceções, mas em regra, não entendem que tem prova suficiente. Eles entendem que eles precisam desses agentes truculentos do Estado para, de alguma forma, proteger o país, a pátria, né? Bem, eu acho que essas pessoas que fizeram esse pacto, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, foi citado no ADPF, Eros Grau, esse povo que defendeu e que manteve, Fernando Henrique manteve, Lula manteve, Dilma manteve, pela governabilidade. Não interessa que tipo que essa pessoa... Nós estávamos lá, depois de Fernando, a gente estava lá. E a situação sempre foi extremamente difícil. Nunca no Brasil houve uma política de justiça de transição. Por quê? Pela governabilidade, pelo medo, não sei nem se é medo, para não tocar, para não desagradar esses militares. E dentro das Forças Armadas também havia pactos entre eles, de muitas camadas, e que não vem ao caso a gente falar sobre isso aqui agora. Mas eu queria pedir, eu te chamei aqui do meu lado, acho que não sei se eu devia ter chamado, eu já estou exonerada já, mas... não, mas tudo bem. Eu ontem, lá em Salvador, na Bahia, que é assim, um lugar fantástico, né, em que a gente fala sobre a violência do desaparecimento político, vem um índio lá e fala: eu sou o único índio anistiado no Brasil, eu sou o único. Quando é que vão reconhecer os 8 mil indígenas? Né? Você está lá, vem uma moça, representante da comunidade negra, e fala que esse termo, tortura nunca mais, para o negro é quase uma piada, porque o negro foi tortura sempre. Ele nem consegue falar esse nunca mais, porque ele não tem nem esse poder de falar isso. Então, são coisas assim que você fica refletindo, que coloca em questão tudo aquilo que a gente sempre trabalhou, né? E a questão da violência brasileira é muito grave. Então, eu acho que por toda essa dor que a gente viu aqui hoje, né? Acho que nós temos autoridades hoje vivas. Todos os presidentes da República pós 85 estão vivos, acho que só o Itamar que faleceu.
Eu acho que eles dariam um grande exemplo para a população brasileira se eles começassem a fazer os seus pedidos de desculpas por toda essa dor dessas famílias. Estou vendo aqui uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que ele já fez um ar irônico e disse, jamais. Eu posso até acreditar que jamais, mas eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que pedir. Ontem, eu cheguei até a ler, agora eu estou sem óculos, aqui vou pôr meus óculos aqui. Vocês acham que a gente deve citar nomes de quem deveria pedir desculpas às vítimas e familiares de pessoas desaparecidas ou não? Eu posso citar um nome, que é o nome que eu estou engasgada aqui. Nelson Jobim. Por favor, peça desculpas. Vocês concordam com esse nome ou não? Então vamos falar, todo mundo responde presente, né? Então vamos falar, por favor, peça desculpas. Eu vou falar, Nelson Jobim. Algum outro nome? Sepúlveda Pertence. Ex-presidente José Sarney. Por favor, peça desculpas. Ex-presidente Fernando Collor. Ex-presidente Lula. Por favor, peça desculpas. Ex-presidenta Dilma. Por favor, peça desculpas. Os ministros, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Por favor, peça desculpas. Os ministros, em 2010, que disseram que essa lei valia por causa de um pacto, uma vergonha jurídica. Relator, Eros Grau, por favor. Acompanhado pelo decano da corte, pelo especialista em direito internacional, Celso de Mello. Por favor, peça desculpas. Alguém se lembra mais algum outro nome? Eu não falo o nome de torturador, eu não falo o nome de quem apoia a tortura, porque eu acho que aí não é, a gente não está no campo das desculpas. Mas essas autoridades todas que se omitiram ao longo de todos esses anos, eles podiam até ter sua razão lá em 1979, nos anos 80, 90 já estava até fora de moda, porque outros países já estavam fazendo sua justiça de transição. Mas depois dos anos 2000, não tem jeito. E o Brasil é uma lamentável exceção perto dos nossos países vizinhos, que só lançou sua Comissão da Verdade em 2012, que não cumpriu as recomendações da sua Comissão da Verdade e que hoje experimenta aí um lamentável retrocesso em muitos campos, e estamos aí bastante convencidos de que essa não justiça de transição, essa dor de todo mundo aqui, a gente precisa estar aqui hoje, porque essas pessoas foram muito omissas. Então, estamos fazendo a campanha. Eu também estava fazendo a campanha da própria sociedade brasileira, dizer para cada vítima, nós lamentamos muito. Porque a sociedade brasileira, não são só as autoridades, é muito indiferente com esse tema. É uma indiferença que dói. Mas isso ainda é um passo adiante, né? Nós vamos lá. Você quer acrescentar? Senão eu vou chamar o Jean para fazer o nosso encerramento. Vai chamar então, vamos chamar o Jean de Afundo para fazer o nosso encerramento, a nossa homenagem final, e agradecer a você, Eugênia, por homenagem final a quem está aqui e a todos os mortos desaparecidos, e não só os mortos desaparecidos, porque eu acho que essa que é a grande questão, Eugênia. Todos aqueles que são vítimas da violência de Estado. E aí, eu acho que a gente está falando de toda a população negra da periferia. Nós estamos falando de toda a população indígena. Nós estamos falando de todos os camponeses que trabalham a terra. Eu tenho que complementar, gente, porque ontem em Salvador foi uma experiência, apesar do voo para ir da volta, mas assim,
logo depois da minha fala também, teve um professor, um sociólogo, que adorou a fala, tudo. Ele falou, mas eu tô contra a gente falar só de quem morreu, de quem desapareceu, de quem foi torturado, porque toda essa arbitrariedade faz com que toda a população fique conivente com as pequenas lesões. E são essas que nos transformam no dia a dia. É o pai batendo na mãe, é a mãe batendo no filho. São aquelas coisas que alguém autoritário num governo inspira a violência do dia a dia. Então eu fiquei realmente muito tocada mesmo com essa coisa do tamanho do dano que é uma ditadura, um governo autoritário e a violência. Então, obrigada por lembrar. Só isso, não vou falar mais. Era isso. Por favor. Na verdade, agora não fui eu que fui chamado aqui. Agora foi o Vinícius de Moraes. E eu vou falar esse poema do Vinícius de Moraes, porque eu acho que, a despeito de tudo, da nossa garra e tudo, nós precisamos de amor, porque o amor move, né? E o Vinícius de Moraes tem esse poema que chama-se Pátria Minha, que eu acho uma grande declaração de amor ao Brasil. Agora talvez seja o momento que a gente mais precise demonstrar esse amor, exercer esse amor. E diz assim: a minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudade de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi não sei. De fato não sei como, porquê e quando a minha pátria, mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem as minhas mágoas em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde tão feias de minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Por que te amo tanto, eu que não tenho pátria? Eu, semente que nasci do vento, eu que não vou e nem venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo adeus, eu, o sem Deus, tenho-te, no entanto, em mim, como um gemido de flor, tenho-te como um amor morrido a quem se jurou, tenho-te como uma fé sem dogma, tenho-te em tudo que não me sinto a jeito nessa sala estrangeira, com lareira e sem pé direito. Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra, quando tudo passou a ser infinito e nada terra, eu vi Alfa e Beta de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz, à espera de ver surgir a Cruz do Sul que eu sabia, mas amanheceu. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha amada, idolatrada, salve, salve, que mais doce esperança acorrentado não poder dizer-te, aguarda, não tardo, quero rever-te, pátria minha. Para rever-te me esqueci de tudo, fui cego, estrupiado, surdo, mudo, vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes, fiquei simples, sem fontes. Pátria minha. A minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas quais será tamen, que um dia traduzi no exame escrito, libertas que serás também, e repito, pátria minha. Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão,
Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é pátriazinha, não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura, a Ilha Brasil, talvez. Agora, chamarei a amiga Cotovia, pedirei que peça ao rouxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Ele... Essa imagem do monumento aqui em Ibirapuera, a gente encerra a transmissão. Eu não posso ir embora sem falar que ele está ele foi na audiência e começou para chamar. Vou encerrar aqui a transmissão. Um abraço, compartilha lá.